Amém? Vamos lá? Abra sua Bíblia no livro de 2 de Reis, capítulo 7. Eu vou ler, preste atenção. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai e pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e elas os enchiam. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Qual é o tema da campanha? Tem milagres que Deus quer realizar dentro da casa. Então diga comigo: tem milagres que Deus quer realizar dentro da casa. Irmãos, essa palavra é muito conhecida, preste atenção, essa palavra é muito conhecida, até porque essa palavra narra o seguinte, Evelyn: uma mulher que era esposa de um discípulo, ou melhor, ela era esposa e esse cara, ele era discípulo do profeta. Então ela era esposa de um dos discípulos do profeta Eliseu. A Bíblia fala que esse homem morre. Nós sabemos que ninguém imagina a hora que vai morrer. A morte sempre acontece de maneira inesperada. Claro que quando você está diante de uma pessoa já doente há muito tempo e ela vem piorando gradativamente, a impressão que você tem é que a qualquer momento aquela pessoa pode morrer. Mas mesmo que você tenha essa sensação, você não pode precisar se ela vai morrer hoje, se ela vai morrer amanhã, ou se ela vai morrer alguns meses. Como a gente já vivenciou situações. Eu conheço pessoas que faz parte do meu rol, já fez parte do meu rol de relacionamentos, que a mulher só vivia ruim de saúde, Joyce. A mulher só vivia no vento, chega de problemas de saúde. Aí a gente sempre imaginou: e quem vai morrer primeiro é Maria. José ainda vai viver muito. O que aconteceu? José morreu e Maria está viva. Meu irmão vai entender. Então a gente não tem como precisar quando uma pessoa vai morrer. E essa palavra fala que esse homem morre inesperadamente. Tanto que esse homem deixa a sua família cheia de dívidas. E aí você pode pensar: esse homem era um camarada que não administrava bem as suas finanças. Ele era um camarada completamente desorganizado. Nem sempre. Às vezes você faz um programa, compra uma coisa aí no cartão de crédito, parcelado 12 vezes. Compra um carro financiado 48 vezes. Como é que você vai imaginar que antes do financiamento do carro acabar, tu vai morrer? Pastor, mas se Beltrano morrer, a dívida morre. Porque gente morta não tem dívida. Eu não quero entrar nesse mérito, porque eu não sou da área do direito. Eu só quero fazer você entender que o que aconteceu com essa família, Jorge, pode acontecer com qualquer um de nós. Queira Deus que não. Mas o que aconteceu com essa família pode sim acontecer com qualquer um de nós. E essa mulher
tomada pelo desespero, porque os credores começaram a chegar na casa dela, e naquela época havia uma cultura, havia uma formatação social completamente diferente da nossa. E a formatação social do contexto dessa história é que a mulher, ela não trabalhava, ela vivia integralmente na dependência do marido. E quando o marido, ele tinha posses, quando ele morria, quem ficava na responsabilidade de administrar os bens da família não era a mulher, mas era o filho mais velho. Como se sabe nessa história, esse marido não deixou bens para essa mulher, ele apenas deixou dívidas. E o que essa palavra conta? Que após a morte desse homem, os credores chegam na casa dessa mulher e começam a cobrá-la a dívida. E quando ela diz para esse homem, para esses homens, eu não tenho como pagar essas dívidas. Aí olha o que os credores disseram: então nós vamos tomar seus 2 filhos como escravo. Amém, Vera? Nós vamos tomar os seus 2 filhos como escravo. Por que os credores tomaram essa iniciativa? Porque era comum naquela época. Hoje não. Hoje, joga teu nome no SPC, joga teu nome no Serasa. Se você estiver devendo alguém de tumulto, ele vai entrar na tua casa com uma arma, vai levar tua Smart, aleluia, vai levar teu carro, sei lá qual é a maluquice. Só que nesses dias não era bem assim. Havia uma cultura naquela época de que você se tornaria servo, escravo de quem você devia. Quem está me entendendo, gente? Então, naquela época, você tenderia a se tornar servo de quem você devia. Então, mais ou menos assim, o irmão José pegou um dinheiro comigo. Aí o irmão José não me pagou e a dívida aumentou. Louvado seja o nome do Senhor. Pela lei, eu tinha direito legal de tornar o José meu servo. Ou então, porque nos tempos primórdios da Bíblia, era comum haver escravo. Não escravo acerca da cor da pele, mas escravo dentro de uma questão social. Então era mais ou menos assim. O irmão José não me devia, então ele obrigatoriamente seria meu servo. Só que eu não confio no trabalho do irmão José. Aí o que eu fazia? O que eu faria? Eu pegava o José legalmente e vendia o José. Se fosse nos dias de hoje, hein? A chapa ia ser quente, hein? Eu venderia o irmão José. Aí, Alice, sabe o que acontecia? O José, para de andança, igreja, vigia. O irmão José, aleluia, que tinha sido vendido, ele tinha que trabalhar para o seu senhor 6 anos. Ele me devia, eu vendi ele para uma outra pessoa para que a dívida que ele tinha comigo fosse paga. Então foi mais ou menos isso que aconteceria. Os devedores, ou melhor, os cobradores chegaram para essa mulher: nós não podemos tomá-la como escrava, porque a lei não nos dá direito legal para isso. Claro, hoje em dia não é mais assim. Amém? E nem entre os judeus é mais assim. Aleluia! A lei não me dá respaldo legal de te tomar como escrava, porque você é mulher. E você, segundo a lei, é o vaso mais frágil. Mas seus 2 filhos, mesmo sendo eles de menor, nós podemos tomá-los como escravo. E essa mulher entrou em desespero, não apenas porque ela perderia os seus 2 filhos, mas suponhamos que esses 2 filhos já tinham galgado a maioridade. Se ela deixa seus filhos serem tomados como escravo, essa mulher se tornaria uma mendiga.
Sabe por quê, Renata? Porque naquela época não tinha mercado de trabalho para a mulher. Então, quando a mulher ficava viúva, ou ela precisava casar com um parente próximo do seu marido falecido, ou então seus filhos, homens, deveriam trabalhar para sustentá-la. Do contrário, ela entraria na mendicância, ou se ela fosse uma mulher que tinha uma profissão de fé, era uma judia fiel, ela seria sustentada, ou melhor, ela seria assistida pela assistência social da sinagoga. Porque quando a oferta era trazida ao altar, o que o sacerdote deveria fazer com essa oferta? Uma parte da oferta era dedicada a Deus em adoração. Uma parte da oferta era para suprir a necessidade do sacerdote. E a outra parte da oferta era para assistir os necessitados. Amém, igreja? Então essa mulher, sabendo de tudo isso, ela entrou em desespero. Mas aí ela lembrou que o marido dela era um discípulo fiel do profeta Eliseu, e ela também sabia que o profeta Eliseu era um camarada que Deus usava de maneira extraordinária. Aí ela vai até o profeta, conta a história para o profeta, e o profeta pergunta para ela: o que tu tens em casa? De repente, qual era a expectativa dessa mulher ao procurar o profeta? Que o profeta abrisse a gaveta do gabinete e entregasse para ela um pacote de dinheiro. Ou então que o profeta passasse um pix para ela. Ou então que o profeta passasse um cheque. Porque às vezes, Jorge, nós queremos a bênção. Todos nós queremos a bênção. Mas às vezes nós queremos a bênção pronta. E às vezes a bênção não vai vir pronta. Às vezes o milagre dentro da tua casa, Jorge, não vai acontecer num abrir e fechar de olhos. Às vezes o milagre vai acontecer através de um posicionamento seu, através de mais oração sua, através de uma busca mais comprometida pela presença. Nós precisamos entender que tem milagres que Deus quer realizar dentro da casa. Agora nós precisamos entender como que Deus quer realizar esse milagre. Quando o profeta pergunta para ela: o que tu tens em casa? A primeira resposta dela é: não tenho nada. Você já viu que quando a gente está preso no desespero, Renata, a gente não consegue ver uma luz no final do túnel? Já viu que quando você está preso no desespero, você não consegue ver uma luz no final do túnel? É que nem quando a gente é criança que o vento está soprando. Eu lembro que antes do meu pai morrer, a gente tinha uma realidade financeira, e depois que meu pai morreu, consequentemente, a chapa ficou quente, né? Glória ao nome do Senhor. E no primeiro momento, a gente teve dificuldade, Vera, para se adaptar a essa realidade. Aí a gente chegava para minha mãe e dizia, criança, jovenzinho, a gente chegava para minha mãe e dizia: mãe, não tem nada na geladeira. Aí minha mãe: para de falar demais, criança, tem sim. Tem hambúrguer, tem salsicha, tem ovo. Mas quando a gente falava não tem nada, não tem o que a gente quer. Então essa mulher, ela estava acostumada com um padrão de vida. Então quando o profeta pergunta para ela: Estela, o que você tem em casa? Ela disse: não tem nada. Como assim? O vento ser tão forte e você não ter nada em casa, meu irmão. Quando você abre a tua geladeira, pode não ter tudo que você queria que lá dentro tivesse, mas não tem nada. Você abriu o armário, não tem nada. No teu armário, pastor, não tem nada que eu queria que tivesse.
Eu abri o armário com vontade de comer biscoito. Não tem biscoito hoje. Tem óleo, tem farinha, tem arroz, tem açúcar. Essa mulher disse para o profeta: não tem nada. Aí o profeta pergunta para ela: não tem nada? Com o olhar, como quem diz assim: mulher, tu não está falando demais, não. Aí ela refaz o caminho. Aí ela diz para o profeta: não, tem sim. Apenas uma botija de azeite. Poxa, pastor, uma mulher toda endividada. E o profeta pergunta a ela o que ela tem em casa. De repente ela pensou que o profeta estava perguntando a ela uma outra coisa. E esse é o nosso maior problema. Deus fala que vai operar um milagre e a gente acha que vai ser assim. Deus diz que vai operar um milagre e a gente pensa que vai ser assado. Peça a Deus nesta noite: Senhor, me dá visão espiritual para eu entender a maneira que o Senhor quer trabalhar. Senhor, me dá visão espiritual para eu entender o que tu quer fazer em mim e através de mim, dentro da minha casa, porque talvez você esteja: pastor, eu oro, eu jejuo, eu entrego o dízimo, eu e a minha mulher estamos na igreja, eu estou aqui crente, mas eu ainda não experimentei de milagre. Talvez você esteja fazendo tudo que você acha que deve fazer, mas falta-te uma coisa. O Senhor perguntou para aquela mulher: o que você tem em casa? E ela disse: eu tenho uma botija de azeite. Aí o profeta disse para ela: muito bem, então você vai voltar para casa e você vai pegar vasos emprestados com a sua vizinhança. O que a gente vê nessa mulher? Obediência. Porque ela chegou até o profeta esperando receber dele uma solução. Só que ela sai da presença do profeta com uma missão. A missão de pegar vasos emprestados. Você já viu que tem crente que quando ele está na adversidade, o que ele costuma dizer? Pastor, eu não estou com cabeça para trabalhar. Pastor, eu não estou com cabeça para fazer certas coisas. Você precisa entender que às vezes, para o milagre acontecer, você precisa se submeter à missão do Senhor. Meu irmão, eu estou com umas dívidas aí. Não sou caloteiro, não. Mas eu estou com umas dívidas. Glória ao nome do Senhor. Pastor, por que você está com dívida? Vigia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque eu tive alguns problemas no meu trabalho, glória a Deus, devido a uns problemas pessoais que eu tive, aleluia, e eu acabei diminuindo um pouco o meu ritmo de trabalho, então logo a minha renda caiu um pouco. E as dívidas, meu irmão, elas não somem, não. Elas aumentam. E esses dias eu tive um sonho. Mas Deus está colocando a casa em ordem. Amém, igreja? Aí eu tive um sonho, Joyce. Tive um sonho que eu recebia uma sacola cheia de dinheiro. Meu sonho. Sério, eu tive um sonho. Glória a Deus que eu recebia uma sacola cheia de dinheiro. Era uma sacola e um treco assim, glória a Deus. Meu irmão, quando eu acordei, sabe o que eu fiz, Lourdes? Eu orei. Senhor, eu não acredito que esse sonho é um devaneio meu. Eu não acredito que esse sonho é uma fantasia minha. Se tu está querendo abrir as portas e movimentar as águas para trazer dinheiro para mim, ou através do meu trabalho, ou usando pessoas para me abençoar, eu me abro para viver o milagre. Porque, meu irmão, eu não vou ficar achando que aquele sonho eu estou tendo de barriga cheia. Eu profetizei sobre o meu milagre. Essa mulher chegou diante do profeta cheio de dívidas.
E ela saiu dali com uma missão. O desejo do meu coração, meu irmão, é que dinheiro caia na minha conta. Mas se isso não acontece, eu preciso entender que eu estou debaixo de uma missão. E crente se move através da oração. Crente se move através da consagração. Aí essa mulher pega vasos emprestados e ela leva para dentro da sua casa. E qual foi a missão que o profeta deu para ela? Além de você pegar vasos emprestados, você vai entrar para dentro do teu quarto, junto com os teus filhos, e você vai orar. O que eu percebo nessa estratégia que o profeta deu para ela? Visão de equipe. Essa mulher levou o profeta o problema, o profeta deu para ela uma missão, e o profeta deixou bem claro: pegue vasos emprestados, mas essa missão não é só tua, é também dos teus filhos. Às vezes nós queremos ver milagres dentro da nossa casa, mas vocês não oram no mesmo propósito. Um está orando para Deus trazer prosperidade. O outro está orando: Jesus, me tira daqui, não quero morar mais nesse bairro. O varão vai ouvir quem? Aleluia! Um está orando: Jesus, abre as portas. Aleluia! Para eu trocar de carro e receber um carro melhor. Até o outro orando: Jesus, nos dá dinheiro para a gente viajar para os Estados Unidos. Aí o varão: peraí, eu ouço quem? Ou seja, não está havendo uma sintonia. Está entendendo, gente? Não está havendo uma sintonia. Uma coisa é você ser uma pessoa sozinha cristã na tua casa, e outra coisa, serem 2, 3. Tem que haver uma sintonia de oração no mesmo propósito. Essa mulher recebeu a missão do profeta, e o que ela poderia fazer? Descartar os filhos? Não, ela entendeu que a obediência tinha que ser integral. Se Deus quer me usar e usar os meus filhos para vivermos o milagre, vamos obedecer, vamos caminhar numa visão de equipe e vamos ver até aonde isso vai dar. Diz a Bíblia que ela orou e ela começou a derramar o azeite sobre os vasos. Ela tinha uma botija de azeite. Isso significa que ela tinha uma quantidade específica de azeite. E a orientação do Senhor é: pega muitos vasos emprestados, ora e derrama azeite sobre esses vasos. Essa mulher precisava entender o que é ter uma visão profética. Porque como, meu irmão, que essa quantidade de azeite, está todo mundo vendo? Como que essa quantidade de azeite vai encher 100 baldes? Tem lógica isso? Não tem lógica. Mas para Deus isso é possível. Não tem lógica para a gente, mas para Deus isso é possível. Essa mulher, ela teve fé para acreditar que a palavra do profeta era verdade. Ela pegou o maior número de vasos emprestados e ela derramando azeite sobre os vasos, e à medida que o vaso ia acabando, ela dizia para os filhos: traz mais vaso, traz mais vaso. E eles iam enchendo todos aqueles vasos, até que houve um momento que um dos filhos dela disse: acabaram seus vasos. A Bíblia não diz especificamente quantos vasos eles conseguiram encher. A Bíblia só diz, Josi, que eram muitos vasos. Aí ela vai até o profeta. E aí, profeta, eu segui a missão e fiz tudo o que me coube. Aí o profeta disse para ela: pega esses vasos, pega o azeite que é nesses vasos, vende esse azeite, e o que sobrar
você vai viver do resto. Então o milagre que aconteceu na casa daquela mulher foi proporcional à sua atitude. Eu já vou desenvolver um outro Menegheb aqui. O milagre que Deus realizou na casa dessa mulher foi proporcional à sua atitude. Se ela pegou 10 vasos, ela só conseguiu encher 10 vasos. Se ela pegou 100 vasos, ela só conseguiu encher 100 vasos. Se ela pegou 1000 vasos, ela conseguiu encher 1000 vasos. Porque o azeite, Vera, não parava de jorrar. Por que o azeite não parava de jorrar? Porque mediante a fé daquela mulher, que era a quantidade de vasos, Deus multiplicava o azeite. Então todo milagre que Deus possa vir a fazer dentro da nossa casa, ou dentro da casa que é o nosso coração, vai ser de acordo com a minha postura frente à missão que Deus vai nos dar. A missão que o profeta deu para essa mulher. Pegue muitos vasos emprestados. Se ela pegou poucos, ela experimentou de uma pouquíssima multiplicação. Pastor, isso não tem nada a ver com a minha vida. Tem. Eu vou te dar um outro exemplo. Abra a sua Bíblia, rapidinho, em 2 de Reis, capítulo 3. Abra aí, crente, não dorme não. 2 de Reis, capítulo 3, versículo 10. Para você ver como obediência, visão de equipe e fé precisa caminhar junto para a gente ver o milagre. Se eu não tenho obediência, visão de equipe e fé, a coisa não vai fluir. Pastor, na minha casa eu sou sozinho. Então que você tenha essa visão de caminhar debaixo da direção do Espírito de Deus. Pastor, meu lar é uma perturbação. A gente nunca chega a um denominador comum. Então vai orar para Deus dar a direção, para você caminhar pautado na direção que o Senhor está a trazer. Porque o Senhor disse para a mulher: pegue muitos vasos emprestados. Suponhamos que um dos filhos dissesse: mãe, é muito trabalhoso pegar muitos vasos emprestados. Para com essa perturbação, mãe. Vamos pegar um pouco menos vasos. Aquela mulher entendeu que ela deveria acatar a palavra do profeta. Para a gente perceber como, diante de uma missão, nós precisamos seguir a estratégia que Deus dá, senão não haverá milagre dentro da casa. Capítulo 3, versículo 10 em diante. 2 de Reis, capítulo 3, versículo 10 em diante. Rapidinho. Então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou a estes 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deleitava água sobre as mãos de Elias. E disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram a ele. O que essa palavra conta? Que o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom estavam em campanha para guerrear contra os moabitas. O rei de Israel, rei de Judá e o rei de Edom, eles se uniram para guerrear contra os moabitas. Só que a caminhada até chegar o lugar aonde eles deveriam chegar era muito longa. E diante dessa caminhada longa, o que aconteceu? Além deles se cansarem muito, eles ficaram sem água. Preste atenção, senão você não vai entender. Eles ficaram sem água. E eles ficando sem água, eles entraram em desespero. Porque o que eles pensaram? Nós vamos desidratar
e nós não teremos estrutura física para guerrear contra os moabitas. Será que Deus vai permitir que sejamos vencidos pelos moabitas? Aí Josafá, que era rei de Judá, diz para o rei de Edom e para o rei de Israel: será que não há um profeta em nosso meio para que pudéssemos buscá-lo, para que ele nos revelasse a vontade do Senhor? Aí quem é apresentado diante deles? Eliseu. O rei de Israel disse: tem sim um profeta que Deus levantou, e ele foi durante muito tempo discípulo de Elias. Ele é o homem que tem a palavra do Senhor. Aí Josafá diz: então vamos ouvir a palavra que esse homem tem. Quando eles vão até Eliseu, Eliseu diz para Josafá: eu só vou profetizar para vocês em consideração a você, Josafá, porque você é homem de Deus. Agora o rei de Edom e o rei de Israel, eles são problemáticos. Por eles eu não profetizava. Mas como você, Josafá, é homem de Deus, eu vou profetizar aquilo que Deus me mandar. Aí Eliseu disse: chame um tangedor, que é um músico. Chame um tangedor para a gente invocar a presença do Senhor, para que, ao Deus se revelar, eu libere para vocês a palavra. Convidaram um tangedor, o tangedor começou a adorar o Senhor, a glória de Deus se manifestou. Deus falou com Eliseu o seguinte: fala para eles cavarem poços. Fala para eles cavarem muitas cisternas. Porque Deus vai fazer aparecer água. Ela não vai vir da chuva. Deus vai fazer a água aparecer, e essas cisternas serão cheias d'água, e as necessidades de vocês serão supridas, e Deus dará vitória a vocês sobre os moabitas. Pastor, o que isso tem a ver com a mulher? Eliseu disse para ela: pegue muitos vasos emprestados. Ela pegou muitos vasos emprestados, por isso ela experimentou de milagre. Agora o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom estava precisando de um milagre, mas para eles verem o milagre, eles precisavam se submeter à missão. E qual era a missão? Cavar muitas cisternas. O que significa, Renato? Que eles tiveram água na proporção dos poços que eles cavaram. Se eles cavaram 5 poços, só 5 poços foram cheios d'água. Se eles cavaram 100 poços, 100 poços foram cheios d'água. Pastor, eu estou curioso para saber, se a água não apareceu por meio da chuva, como é que a água apareceu? Sabe o que Deus fez, Evelyn? Deus fez surgir um alagamento numa cidade próxima. Você pode dar glória a Deus, meu irmão? Deus fez surgir um alagamento na cidade próxima, Marquinhos. E diz a Bíblia que a água começou a escorrer. E é como a cidade que eles estavam, Jorge, era uma cidade mais baixa. A água começou a correr na direção dos poços. As cisternas foram todas cheias d'água, e eles experimentaram do milagre que eles estavam carecendo. Mas eles só viveram milagre porque eles se submeteram à missão. Muitos de nós vai ver Deus fazer coisas grandiosas. Outros não vão ver, porque não tem fé
para acreditar no extraordinário de Deus. Quando eu tive esse sonho dessa bolsa cheia de dinheiro, meu irmão, eu não sei de onde vai aparecer esse dinheiro, porque dinheiro fala de talento, sim, mas dinheiro fala de provisão, e eu acredito que Deus vai trazer provisão para a igreja, e Deus vai trazer provisão para a minha vida pessoal. Eu sei como isso vai acontecer? Não. Mas eu acredito em milagres. Deus já me deu inúmeras experiências de provisões que Ele trouxe na minha vida. E eu tenho certeza que Ele não mudou. Agora você precisa se submeter à missão. De repente, Deus me deu esse sonho para eu começar a gerar. Como assim, pastor, começar a gerar? Começar a orar, Josi. Senhor, em nome de Jesus, eu não sei de onde vai vir esse dinheiro. Tu quer usar o David? Prospera na vida dele, Senhor. Senhor, eu não sei de onde vai vir esse dinheiro. Aleluia! Claro que você vai ter que orar para Deus prosperar quem tem coração bom, né? Quem tem coração livre. Porque não adianta você orar para Deus prosperar quem tem coração de pedra. Porque Ele vai prosperar e ainda vai dizer, pastor, estou indo embora, tá? Essa igreja está muito pequenininha para o dinheiro todo que eu tenho. Eu quero dar um último exemplo de estratégia. Abra a sua Bíblia, 2 de Reis 13. Rapidinho. 2 de Reis 13. Uma vez eu ouvi de um homem de Deus, e eu trago essa palavra muito claro dentro do meu coração. Aleluia. Uma vez eu ouvi um grande homem de Deus falar, e ele continua sendo um grande homem de Deus. E ele falou uma vez, não para mim, ele falando, ministrando, numa igreja que eu estava, a igreja que ele pastoreia. E ele falou assim, Deus, eu já ouvi isso de 2 grandes homens de Deus. Deus não nos dá dinheiro apenas para a gente curtir a vida. Deus nos dá dinheiro para a gente se divertir, desfrutar. Amém? Mas Deus nos dá dinheiro para a gente servir aos propósitos do reino. Deus nos dá dinheiro para a gente servir os propósitos do reino. Só que existem pessoas que elas não conseguem entender isso. Então, quanto mais elas têm, mais miseráveis elas se tornam. Pastor, isso não é verdade. É. Existem pessoas que têm mais recursos e elas são fiéis aos seus dízimos e às suas ofertas. Mas você sabia, meu irmão já pastoreou há mais de 15 anos, né? Mas você sabia, isso eu não estou falando somente aqui da igreja, não, eu converso com os outros pastores. Você sabia que as pessoas mais fiéis no dízimos e ofertas são as pessoas que ganham menos? As pessoas que ganham mais, elas tendem a serem mais pão duras. Olha para essa pessoa que está ao teu lado e diga para ela, vamos mudar essa realidade. Vamos mudar essa realidade. Meu irmão. Glória ao nome do Senhor. Pastor, eu oferto lá meu dízimo com muita alegria. Jeová faz um movimento na tua vida e tu começa a ganhar 100 mil reais por mês. Recebe aí, meu irmão. Jesus. Eu entregar 10 mil reais dízimo. Sangue de Jesus tem poder. Deus pode te dar os 100 mil reais? Não. 2 de Reis, capítulo 13, versículo 14. Preste atenção. E Eliseu estava doente da sua doença, de que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse, toma um arco e flecha. E tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel, põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. Olha aí o mistério. E disse, abre a janela para o oriente. E abriu-a.
Então disse Eliseu: atira, e atirou, e disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca, até os consumir. Disse mais: toma as flechas, e tomou-as. Então disse o rei de Israel: fere a terra. E feriu-a 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então ferirás os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Olha a estratégia. Deus permitiu que os sírios se fortalecessem por causa do pecado do rei de Israel. E os sírios começaram a prevalecer sobre Israel, trazendo muito caos e muito sofrimento. E qual era a preocupação do rei Jeoás? Os sírios vão ficar o tempo todo prevalecendo sobre nós? Senhor, tenha misericórdia das nossas vidas. Aí ele procurou o profeta. O rei Jeoás procurou o profeta. Aí ele chega para o profeta e pergunta: profeta, e Eliseu doente, mas sendo profeta, ele pergunta para o profeta: profeta, os sírios vão continuar prevalecendo sobre nós? Deus não vai nos dar vitória sobre os sírios? Aí o profeta Eliseu: pega um arco. Aí ele pegou o arco. Claro que isso aqui não é um arco, né? Aleluia! Pega o arco. Aí o rei pegou o arco. Aí o rei segurou o arco. Aí Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei. E Eliseu disse para o rei: Deus vai levantar vocês com poder e com grande glória, e vocês vão destruir os sírios até os consumir. Amém, igreja? Aí o profeta disse para o rei: pega o arco. Novamente, era um ato profético. Pega a lança, abre a janela que dá para o oriente e lança as lanças. Meio ilógico, né, Jorge? Lançar lanças no nada. Lançar lanças no nada. Lourdes, nós precisamos entender o agir do Senhor. Talvez você está aqui hoje achando que era melhor ter ficado em casa. Você vai perder a bênção. Agora, se você está entendendo que essa noite é profética, porque Deus tem milagres para realizar dentro da casa, Deus vai realizar. Porque quem caminha pela fé experimenta de milagres. Aí o profeta disse para o rei: lance a lança. Aí o que o rei fez? Para ele não tinha sentido, Jorge. E quando as coisas não têm sentido para a gente não gera muita expectativa. Glória ao nome do Senhor. Há muitos anos atrás, aleluia, eu fazia parte de um grupo de evangelismo e a gente foi fazer um evangelismo lá na rodoviária de Campo Grande. Meu irmão, isso tem muitos anos. Muitos anos. E a gente foi fazer um evangelismo lá na rodoviária de Campo Grande. E eu sempre fui muito tímido. Glória ao nome do Senhor. E eu ainda não tinha a prática de falar em público como eu tenho. Hoje, eu sou mais desinibido, mesmo com a minha timidez. Pastor, você é tímido? Eu sou tímido. Aleluia! Sou tímido, meu irmão. Mas eu venço a minha timidez. Amém, igreja?
Quando eu falo para meus alunos que eu sou tímido, mas professor, vem com essa. Meu irmão, quem sabe melhor sobre mim sou eu sou tímido. Glória ao nome do Senhor. Mas naquela época, eu não tinha prática de falar em público. E eu lembro que o líder da equipe, naquele dia do evangelismo, disse para mim, Henrique, antigamente na rodoviária tinha aqueles, hoje acho que não existe mais, tinha aqueles bancos de pedra que a gente sentava, concreto, né? E ele disse, prega na rodoviária, no momento que o ônibus chegar, que vem aquela galera, você vai subir nesse banco e você vai gritar. Meu irmão, hoje eu grito com a maior naturalidade. Mas naquela época, vou falar que nem uma antiga ovelha aqui da igreja dizia, a morte é mais suave. Meu irmão, gritar para mim com aquela timidez exacerbada. Eu não lembro quem falou para mim assim, que eu falei assim, eu não vou não. Henrique, vai, tu não quer romper? Alguém falou isso para mim nos bastidores. Henrique, perde timidez, fecha o olho. Aí eu falei para a pessoa, mas se eu fechar o olho e ficar andando no banco, eu vou tropeçar. Eu vou tropeçar e cair. Não, cara, tu fecha o olho, mas de vez em quando abre. Ou então tu fica parado, não se movimenta. Irmãos, eu subi naquele banco. Tu pregou, eu preguei. E naquele dia eu não sabia, mas uma grande muralha estava caindo por terra. Parecia não ter sentido para mim, porque na minha visão era fazer papel de ridículo, com toda a sinceridade. Sabe por quê? Porque quando você olha humanamente para uma rodoviária, que as pessoas estão entrando e saindo dos ônibus, elas querem prestar atenção em alguém? Não, meu irmão. Elas querem entrar dentro do ônibus para ir embora, ou então sair do ônibus para que seguisse o destino. Então, para mim, não tinha sentido eu dentro de mim. Eu vou falar para ninguém. Eu vou falar para todo mundo e ao mesmo tempo para ninguém. Porque eu não acredito que alguém vai estar prestando atenção em mim. Mas eu me submeti. E para a glória de Deus. Eu acho que Deus viu, meu irmão, que eu estava tão apavorado, tremendo na base. Eu acredito que Deus deve ter pensado assim, eu vou ter misericórdia desse neguinho. Sabe o que aconteceu? Algumas pessoas pararam para me ouvir, eu fiquei todo bobo. Algumas, pouquíssimas pessoas pararam para me ouvir. Aí eu me empolguei, continuei falando. E uma grande barreira caiu por terra. Mesmo que não faça sentido. Uma ovelha chegou para mim e perguntou para mim assim, poxa, pastor, eu estou orando e não estou sentindo a presença. Eu estou orando e não estou sentindo a glória. Eu estou buscando e eu não estou sentindo esse poder todo. Se continuar assim, é melhor eu parar de orar. Porque parece que eu estou orando por nada. Vocês falam que vocês sentem a presença, arrepia, poder, baba, se joga no chão. Parece que sou eu, cama, guarda-roupa, e o Puff, que é o cachorro. Mas nada pode não fazer sentido. Mas continue orando, porque Deus está te ouvindo. E quando você menos esperar, Ele vai se revelar, porque Ele vai querer ser íntimo de quem tem o buscado fervorosamente. Para esse rei não fazia sentido, Maria, lançar lanças para o Oriente. Ele não estava atingindo um passarinho. Ele não estava atingindo nada. Aí sabe o que aconteceu? Sabe quantas vezes ele lançou a lança, Daiane? 3 vezes. E o projeto de Deus, Josi, era para ele lançar a lança 5 vezes ou 6 vezes. Ele lançou a lança 3 vezes. O texto diz que Eliseu ficou irado. E eu imagino porque Eliseu ficou irado. Meu irmão Eliseu estava doente, Evelyn. Estava com o pé na cova. O rei vai lá, perturba o cara. O cara busca o Senhor.
Deus dá estratégia para o profeta passa a estratégia para o rei, e como não fez sentido para o rei, ele decidiu cortar o caminho, David. Quando o profeta vê que ele só lançou a lança 3 vezes, o texto diz que o profeta disse para ele, olha o que diz aqui, versículo 18, disse mais, toma as flechas, e tomou-as. Então disse o rei de Israel, fere a terra, e feriu-a 3 vezes e cessou. Aí olha o que Eliseu disse para ele. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse, 5 ou 6 vezes deverias ter ferido, então ferirás os sírios até os consumir. Porém agora, só 3 vezes ferirás os sírios. Ou seja, quando o profeta fez o ato profético, pega a lança, o profeta colocou a mão dele sobre a mão do rei. O que o profeta disse? Você ferirá os sírios até os consumir. O profeta liberou uma palavra de vitória completa. Só que o profeta deu para ele uma missão diferente da viúva que cumpriu a missão na íntegra, diferente do rei de Edom, do rei, aleluia, de Israel e do rei de Judá, que cumpriram a missão cavando várias cisternas. Diferente destes, o rei de Israel não seguiu a missão. Se coloca de pé. Aleluia. O rei de Israel não seguiu a missão. E sabe o que aconteceu? Ele não recebeu o milagre. Ele não recebeu o milagre. O milagre era Deus da vitória. Aleluia. O milagre era Deus da vitória completa. Mas o rei não teve fé para se submeter à missão que o profeta deu para ele. Diferente da mulher que tinha uma botija de azeite, que pagou dívida e prosperou demasiadamente. Diferente dos 3 reis que obtiveram vitória sobre os moabitas, o rei de Israel, nesse contexto, Jeoás, não conseguiu desfrutar de uma vitória plena. Porque ele não se submeteu à missão que o Senhor havia dado. Eu quero que você feche os seus olhos, você que conseguiu pegar essa palavra e aplicar ela nessa área específica da sua vida. Talvez muita coisa não esteja fazendo sentido para você. E porque muita coisa não está fazendo sentido para você, você está deixando de fazer. Você está deixando de fazer. Você está desistindo. De repente não faz mais sentido para você estudar. De repente não faz mais sentido para você buscar fervorosamente. De repente não faz mais sentido você trabalhar na igreja e você está deixando sorrateiramente todas estas coisas. Só que Deus tem milagres para realizar na sua casa. Dentro da casa. Mas para Deus realizar os milagres dentro da casa, você precisa obedecer. Você precisa ter visão de equipe. E você precisa ter fé. Obedecer é se submeter. Ter visão de equipe é fazer junto
o que precisa ser feito junto. É fazer separado o que precisa ser feito separado. Você precisa entender qual é a estratégia do céu para essa situação específica. O que Deus quer fazer conosco nesse mês de outubro é trazer a prosperidade que Ele trouxe para essa mulher. Essa mulher estava cheia de dívida, essa mulher estava desesperada e essa mulher estava correndo o risco de perder os seus 2 filhos. Mas ela se posicionou e ela fez o que precisava ser feito. Para de chorar, para de ficar mal-humorado, para de ficar reclamando da vida, para de transferir a outros a responsabilidade que te compete. Cava teu poço. Pegue vasos emprestados. Lebarabachuri kelebarácia. E deixa que o que não depende de você, o que não é para você fazer, Deus vai fazer. Porque Deus é grande e Ele opera maravilhas. Coloque a mão no seu coração nessa noite. E eu quero orar pela tua vida, para que como essa mulher entendeu e agiu direitinho, da maneira que o profeta orientou, e por isso ela teve êxito. Que Deus tire de nós toda precipitação, que Deus tire de nós toda teimosia, que Deus tire de nós tudo aquilo que é treva. Como a mulher de Deus disse no início do culto, que Deus tire tudo quanto é treva, para que o milagre aconteça. Com quem você vai pegar vasos emprestados? Com quem você vai pegar vasos emprestados? Com quem você vai pegar vasos emprestados? A mulher de Deus falou, a jovem também falou, que a gente precisa ser cuidadoso com relação às nossas amizades. E a gente só vai conseguir pegar vasos emprestados com quem tem para emprestar. Com quem tem para liberar. Quem não tem não vai poder liberar. Senhor, na autoridade que é no nome de Jesus, a palavra é sempre maior que o pregador. E às vezes nós pensamos que a palavra é para falar de uma coisa e a palavra está falando outra coisa completamente diferente. Porque é o Senhor que faz a palavra chegar aos corações e operar nos corações o que tu queres operar. Senhor, como aqueles reis viram o milagre, a água aparecer de maneira inesperada, mas para a água aparecer, eles tiveram que se mover. Senhor, assim como aquela mulher viúva, endividada, gozou de prosperidade, mas antes da prosperidade, ela teve que se mover. Senhor, em nome de Jesus Cristo, pega na nossa mão. Em nome de Jesus Cristo, pega na nossa mão. Faz a obra que precisa ser feita dentro de cada coração. Dissipa as trevas que precisam serem dissipadas dentro de cada coração. E Deus opera o milagre dentro dessa casa. Essa mulher creu, esses filhos creram, eles trabalharam em equipe.
porque nós sabemos que reino dividido não prospera. Senhor, aqueles reis estavam em harmonia e eles obtiveram êxito. O único que não obteve êxito foi o rei que não acatou a orientação do profeta. Senhor, nós queremos obter êxito. Nós não queremos ser este que, por não fazer sentido a missão que o profeta deu, ele desistiu. Não, Senhor. Ainda que em alguns momentos pregar não faça sentido. Ainda que em alguns momentos orar não faça sentido. Ainda que em alguns momentos dizimar não faça sentido. Ainda que em alguns momentos muita coisa que fazemos na direção do Senhor não faça sentido. Senhor, nós queremos permanecer fazendo aquilo que Tu mandou cada um de nós fazer, para que no final recebamos a vitória, não parcialmente, como Jeoás. Nós queremos receber a vitória completa dentro da casa. Em nome de Jesus. Amém. Diga comigo, eu tomo posse do milagre, não pela metade, mas completo. Porque eu irei cumprir a missão. Em nome de Jesus. Você pode celebrar a Deus com as suas palmas. Vão para casa, igreja.